Sol da igreja, com a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui novamente para juntos falarmos sobre a palavra do Senhor. Então, quero desde já agradecer a todos, também saudar os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram e futuramente pelo YouTube, né? É um prazer estar com vocês. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre o Evangelho, um texto que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, né? Nosso evangelista Martins já fez uma leitura maravilhosa sobre a última Páscoa, né? Antes da crucificação de Jesus. E quando ele falou esse texto, eu me lembrei do texto de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 1, que é antes dessa Páscoa, logo um pouquinho antes, Jesus dizendo que Ele nos ama e nos ama até o fim, ao máximo, né? A Páscoa, ela era um memorial, né, que foi instituído lá em Êxodo, capítulo 12, aonde Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito durante 430 anos, né? E Jesus estava a poucas horas de ser o nosso Cordeiro Pascual, aquele que iria substituir, né, os nossos pecados de uma vez por todas. Então Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, é a nossa Páscoa, que hoje nós celebramos na ceia do Senhor, esse memorial, né, da Páscoa que foi transformado para o Novo Testamento na ceia do Senhor. Então gostaria de convidar todos para nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Então João, o evangelista João aqui, o apóstolo João, ele começa no capítulo 1, né, do seu escrito aqui, joanino, falando justamente sobre esse Jesus. Cabe a gente entender que João, ele escreve justamente combatendo uma ideia gnóstica, né, o gnosticismo aí no final do primeiro século, e também a ideia grega, do dualismo grego, que a carne é má e o espírito é são, saudável, é limpo, né? Vamos dizer assim. E ele traz a ideia do Jesus, que Jesus tanto ele era homem, como era Deus. Ele mostrou essa junção, quebrando esse dualismo grego aí, de forma bem enfática, né? Então, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 1, quando ele diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela dá a ideia do tabernáculo, lá do Antigo Testamento, né? Do templo, do tabernáculo, onde Deus se fazia presente. E o escritor aos Hebreus diz que Deus, em outros momentos, falou de várias formas. E hoje, agora, Ele fala através do seu Filho, de Jesus. Então, Cristo agora, Ele vai se fazer carne, esse verbo. Quem é esse verbo, né? O verbo se fez carne. Então, você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, ou João 1 e 1, que ele diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o capítulo 1 de João, ele já vem mostrando a eternidade de Jesus. Então, esse Jesus que habitou, né, ele mostra que ele é eterno, ele é Deus, né? Então, olha a ideia agora. O infinito agora se tornou finito, né? Habitando em um corpo, para sentir as mesmas dores, as mesmas angústias, sentir as nossas necessidades. A única diferença que tem é que Jesus não pecou em nada. Então, esse verbo aí, quando você lê João 1 e 1, no princípio, o princípio é lá em Gênesis, né? Antes de Gênesis aí, Deus já existia, esse verbo já existia. E esse verbo é Jesus, né? Então, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, Deus habitando em forma humana, né?
é aquele texto que ele traz lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: vejam, a virgem ficará grávida, e ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o Jesus que nós conhecemos é o próprio Deus, que ele se encarnou, né? Ele se encarnou e habitou entre nós. Na versão transformada diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso. O Deus eterno se tornou carne humana, carne e osso. Isso é de uma profundidade terrível, né? Está falando sobre a encarnação. Trata-se de um evento de caráter totalmente surpreendente, que transcende a imaginação humana, né? Imagina aí, pense um pouco, como é que o infinito ele vai conseguir estar dentro do finito, né? É aquela história, a roda grande entrando dentro da roda pequena, né? Deixou seu céu de glória e ele veio habitar, ser templo, ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, esse Deus do universo, o Criador de todas as coisas, invisíveis e visíveis. Olha só, o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio, criando todas as coisas. Você vai ver aí, né? Versículo 3, que diz assim, o 2, ele estava no princípio com Deus. Então o Verbo, Jesus, já estava lá no princípio. Antes de Gênesis 1:1, Deus já existia, porque ele é eterno junto com o Pai. E ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador de todas as coisas. Então esse Deus que nós estamos falando, o próprio Jesus, ele é o Criador tanto das coisas invisíveis quanto visíveis. As hostes angelicais, as galáxias, as estrelas e tudo que existe no mundo foi criado por esse Verbo, por esse Jesus, né? Que habitou entre nós, né? Então, tinha vários planetas, irmão Martins, várias galáxias criadas por ele, mas ele preparou a Terra para vir existir nela como ser humano, com um objetivo, né? O objetivo é a redenção do ser humano, a libertação. Assim como aquele cordeiro que foi sacrificado, que pegaram o sangue e aspergiram lá nos umbrais das portas dos moradores lá do Egito, e quando veio, né, a ira de Deus sobre o egípcio, livrou, passou por cima todos os egípcios, todos os primogênitos da casa de Israel, aonde destruiu todos aqueles, né, filhos dos egípcios, primogênitos e animais. Assim Jesus Cristo veio para ser o nosso Cordeiro Pascual. O próprio Deus veio em forma humana para verter o seu sangue na cruz para me salvar e lhe salvar. Isso que é amor, né? Isso que é amor. Sem dúvida, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano. Dá para a gente entender que o povo estava escravizado lá no Egito há 430 anos. E depois de Malaquias até o nascimento de Jesus, né, mais ou menos lá, João Batista, houve um silêncio de mais ou menos 400 a 430 anos também, né? Então esse silêncio de Deus, ele foi cancelado, né, através da vinda de Jesus. Jesus veio quebrar esse silêncio, e foi quebrar um silêncio trazendo salvação para nós também. Então 1 Timóteo 3,16 diz: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano. Então, qual é o propósito da encarnação? É a redenção da raça humana. Jesus nasceu para morrer. Olha só, Deus veio, né, e se fez carne, se tornou humano, carne e osso.
e habitou entre nós. Então, essa encarnação de Jesus, o propósito dela é o quê? É a redenção, a libertação da raça humana, que estava, né, destituída da glória de Deus. Ele não tinha como se salvar. Então a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, né, por meio do grande amor com quem nos amou. Então olha aí, quando Jesus Cristo veio, Ele nasceu, mas nasceu com um propósito, para morrer. E ao morrer, levar o terrível, olha só, peso e a punição dos pecados de toda a humanidade. Então eu não valia nada, não tinha valor algum. A própria palavra de Deus nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, que nós estávamos mortos em delito e pecado, e o nosso Deus era o diabo. Andávamos segundo a direção do mundo, da carne e do diabo. Resumindo, não tínhamos como ouvir a voz de Deus, não tínhamos como fazer nada para sermos salvos. Mas Deus, lá em sua glória, por nos amar de forma infinita, incondicional, veio ao mundo se tornar humano para me resgatar e te resgatar. Isso se chama graça, isso se chama amor. É aquilo que Deus faz por nós sem nós merecermos. Isso é Cristo Jesus, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, para a glória de Deus. Então ele veio para morrer. Jesus já veio, já nasceu sabendo que ele iria morrer, e morrer por nós, assumindo a culpa, os nossos pecados. Então ele veio como mediador da aliança da graça. Jesus Cristo veio como mediador da aliança da graça, o único mediador entre Deus e os homens, conforme é escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim: pois há um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Então, você que está nos ouvindo através desse som, o texto é bem claro quando diz: não há salvação em outra coisa. Não há salvação em sangue de animal, não há salvação em bode, não há salvação em outras pessoas. Só existe a salvação em uma pessoa, em uma só pessoa, que se chama Jesus Cristo. A própria palavra de Deus, você que tem Bíblia aí, né, pode abrir lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Então só Jesus, ele pode nos salvar. Então esse Jesus, esse mediador, ele veio cheio de graça e de verdade. Não foi um mediador qualquer, né? Então, você vai observar em João 1,16 que ele diz: de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Isso que é amor, né? Receber graça sobre graça, né? Então, nós observamos aí, né, essa superabundância. Deus deu de verdade, sem se arrepender, irmão Martins, né? Ele olhou para nós e disse: não, eu te amo. Você vai observar lá em João capítulo 13, se você observar, quando João olha para os discípulos e diz assim: eu vos amo e vos amo ao máximo. Jesus já estava sabendo o que iria acontecer com ele. Ele já sabia que Judas ia trair. Ele já sabia que Pedro ia negar. Ele já sabia que todos os discípulos iriam se afastar dele. Ele já sabia que a multidão que disse Hosana, ora vem Senhor Jesus, queria reverenciar ele como rei, iria dizer: crucifica-o.
Ele já sabia que todos iriam querer separar Barrabás, escolher Barrabás e crucificar a Jesus. Ele sabia que todos iriam virar as costas, todos iriam negar ele. Mas ele disse mesmo assim: independente das tuas fraquezas, independente da tua indecisão, independente da tua incredulidade, independente do que vocês irão fazer, eu te amo e amo você até o fim. Isso que é amor. Isso se chama graça. Ele nos amou independente do que eu podia oferecer ou não. Ele me amou, ele nos amou. Isso se chama graça. Isso se chama amor ágape. Então, realmente é a graça insondável de Deus trazendo salvação a salvação eterna. Olha só, Cristo Jesus é tanto Deus como homem. Né? Tanto Deus como homem. E aqui hoje nós vamos tentar, né, responder a pergunta lá de Mateus capítulo 16, versículo 15. Se não der hoje, a gente termina outro dia, né? Mateus 16, 15, Jesus disse: e vocês? Perguntou eles: quem vocês dizem que eu sou? Né? É uma pergunta bem interessante. Então, Jesus, ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, veio a pergunta a Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Né? Então, o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a primeira resposta que nós temos em dizer quem é Jesus, quem dizer que Jesus é, ele é o Filho de Deus. Deus veio em Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Está acima de tudo, né? Deus manifestado na carne. Então, quem dizer que eu sou? O Filho de Deus. Então, esse Jesus, ele é a palavra eterna, né? Então, não podemos negar isso. Então, qual é a autenticidade dessa expressão, filhos de Deus? Como podemos crer nisso aí? Qual é o testemunho das Escrituras? Então nós começamos a observar a declaração pessoal de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então você vai ler lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, dizendo uma coisa: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Então essa declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aqui veio através de um anjo. Não foi só através de um ser humano. Existe também essa declaração sobrenatural. Você vai observar também em Lucas capítulo 3, versículo 22, que diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então, vamos observar que o próprio Deus, né, declarou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma outra declaração é o próprio inimigo das nossas almas, o diabo. Ele disse assim lá em Lucas 4:3: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Então, o próprio diabo, ele sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Em Lucas capítulo 9, né, observamos também que diz assim: o diabo levou Jesus até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Então, não é só uma declaração de um evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos, mas o próprio Deus, o próprio anjo, o próprio do diabo e até os demônios. Observa aí 4:41 de Lucas, que diz assim: muitos estavam possuídos por demônios, que saíam gritando: você é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, o repreendia e não permitia que falasse, pois sabia que ele era o Cristo. Então, existe essa declaração sobrenatural, que o próprio Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus. Então, vem esse testemunho aí, né? Então,
observamos que todos esses textos que eu falei, 5 textos aqui, todas essas declarações, elas vieram do âmbito sobrenatural. Não foi eu que falei, não foi o Ivanildo, não foi o evangelista Martins que falou, não foi o nosso auxiliar José Carlos que falou, não, foi o próprio Deus, foi o próprio anjo, foi o próprio inimigo das nossas almas, foi os próprios cooperadores de Satanás, os demônios, que abriu a sua boca e dizia que esse aí, o Jesus Cristo, foi aquele que habitou entre nós, o encarnado Verbo que se fez carne. Ele é o Filho de Deus, o Deus vivo, habitando entre nós como humano. Então nós observamos aí que não tem como questionar que Jesus seja o Filho de Deus, né? A dimensão divina de sua pessoa. Nós observamos também, né, que o próprio Jesus afirmou que ele era o Filho de Deus. Vocês observam lá naquela parábola, né, acerca do proprietário de uma vinha, que enviou o seu filho, o filho amado, e esse filho amado foi morto. Jesus se identificou indiretamente, né, com o Filho de Deus. Você vai observar essa parábola aí em Lucas capítulo 20, versículo 13, né? Que diz assim: que farei disso do vinhedo? Já sei, enviarei meu filho amado, certamente eles o respeitarão. E esse filho foi morto. Então ele traz essa parábola para mostrar a sua própria identidade como filho de Deus, o filho amado de Deus. Lucas 22:70 diz assim: todos gritaram, então você afirma que é o Filho de Deus. E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Ele estava dizendo: eu sou o Filho de Deus. Isso é muito importante, nós vermos essa declaração do Verbo, né, que se fez carne. Também existe uma revelação pessoal, né? No início do ministério de João Batista, ele declarou lá em João 1,34: eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é Filho de Deus. Então Jesus, o Verbo encarnado, né, se tornou carne e osso, ser humano. Ele recebeu testemunho sobrenaturais, testemunhou dele próprio. E o próprio João Batista, profeta, né, o último profeta ali do ministério profético, observamos que ele mesmo também diz: este é o Filho de Deus, né? Então também observamos no Evangelho de Mateus, quando Jesus anda por cima do mar, né? Em Mateus 14:33, que os discípulos disseram o quê? Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Entender isso é muito importante para a nossa fé. Muitas das vezes nós falamos de Jesus, clamamos a Jesus, mas não entendemos que esse Jesus é o próprio Deus encarnado. Que esse Jesus, ele é eterno. Que esse Jesus é o Criador de todas as coisas. Que esse Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente, ele é onisciente. Ele nos conhece. E ele está conosco. Precisamos entender isso, né? Observamos também lá em João 1,49, quando ele fala lá com Natanael, né? Quando exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel, né? Jesus disse: eu te vi lá, e tu és um homem sincero. Não foi só porque viu Jesus lá, viu Natanael lá naquela árvore, mas porque Jesus disse: tu és um homem sincero. E Natanael sabia que ia da sinceridade dele. Então, como é que uma pessoa pode dizer isso se não for o Filho de Deus, né? Você vê os homens testemunhando, você vê o João Batista testemunhando, você vê o próprio Jesus testemunhando. Isso é coisa linda, né? Em Cesareia de Filipe, Pedro respondeu a Jesus, Mateus 16:15-16. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós servimos não é a qualquer pessoa, José Carlos. Nós servimos a um Deus que é eterno, que não é o Cronos, mas o Kairos.
ele é atemporal. O tempo não desgasta ele. Ele age no tempo, sem destruir nada, sem confundir nada, porque ele é Deus. E vai chegar o tempo dele agir na minha e na sua vida, porque ele nem chega antes nem atrasado. Ele chega no dia certo, na hora certa, no minuto certo, no segundo certo. Então o tempo foi ele. 400 a 430 anos depois de silêncio, de período interbíblico conhecido, ele chegou para fazer a diferença em nossas vidas, para proporcionar céu, para proporcionar a eternidade. Precisamos entender e compreender quem é esse Jesus. Quando compreendemos quem é esse Jesus, muitas coisas mudam na nossa vida. Muitas coisas mudam. Nós não temos medo de morrer por amor a Jesus. Nós olhamos para as investidas de Satanás, irmão Martins, e preferimos Deus. Preferimos Deus. Isso em todas as áreas. Na área financeira, na área afetiva, na área sexual, na área da porneia, adultério, fornicação, tudo. Quando você sabe quem é esse Jesus, você prefere Deus. E você suporta. Você suporta. Você suporta. Você suporta. Por isso que hoje estamos trazendo essa mensagem sobre quem é esse. Quem vocês dizem que eu sou, né? E nós estamos respondendo. O sobrenatural declarou que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Jesus declarou que ele é o Filho de Deus. Pedro declarou que ele é Filho de Deus. João Batista também declarou que ele era Filho de Deus. E o apóstolo Paulo também enfatiza em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, pois foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, que ele foi escolhido antes de nascer. E Deus o chamou para a sua graça, para o ministério da pregação, para testemunhar de Jesus. E ele não se cansou de fazer isso, porque ele sabia quem era esse Jesus. Quando você entende quem é esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. A dor vem, a angústia vem, o sofrimento vem, o desprezo vem, o abandono chega na tua tenda, mas você não se abala. Você é como os montes de Sião, que não se abala. Os montes de Sião não é alto não. Eles são altura mediana, mas ao redor dele tem outros montes que dá firmeza. Então quando você entende que Jesus é o verbo encarnado de Deus, você é como um monte de Sião. O vento pode bater, o terremoto pode surgir, mas você não será abalado. Oh, aleluia! Deus está no controle de tudo. Quando ele enviou o seu filho, não foi um ato de desespero, não. Foi um ato de amor. Foi tudo programado, projetado para chegar à salvação na minha e na sua vida.
Foi Ele me dando oportunidade, te dando a oportunidade de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de sentir essa graça dentro do nosso ser, de sermos templo e morada do Espírito Santo, de poder compartilhar dessa tão grande salvação. Não tem coisa melhor de sentir essa chama, irmão Martinhos, esse desejo dentro da gente, essa alegria, irmão José. Não tem coisa melhor. Pode dar fome, pode a doença chegar, mas essa alegria da salvação é o bálsamo para tudo o que precisamos. Suporta a traição, suporta tudo, porque com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. Atos 9:20 diz assim: logo começou a falar de Jesus na sinagoga, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Então, uma das declarações sumárias é expressa pelo apóstolo João. 1 João capítulo 5:20 diz assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Olha que declaração tremenda, né? Ele vai dizer o que para nós aí? Esse verbo que se fez carne, o Jesus, ele veio. E foi ele, irmão Martinho, que nos deu entendimento para que conhecemos ao Deus. Como é que você conhece Deus? Como é que você conhece a vontade de Deus? Analisando como Jesus se comportou, o que ele falou. Resumindo, o ministério, obra de Jesus, nós observando, lendo, ele revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E isso está onde, irmãos? Está na Bíblia Sagrada. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você conhecer de Jesus, mais você vai descobrir qual é a vontade de Deus. E ele revela para nós aí: ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Ele mostra para o conceito dualista grego que há possibilidade sim de o corpo ser puro e o espírito ser puro. Então Cristo foi puro tanto na carne quanto no espírito. Jesus veio para quebrar os paradigmas da Grécia, de Atenas, e mostrou que Jesus, ele é homem e ele é Deus. Então, quem vocês dizem que eu sou, né? Que autenticidade é essa? Existe também a percepção de fé, né? Qual é a tua visão de fé? 1 João 5:10 diz assim: quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama a Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Então qual é a nossa percepção de fé? Nós cremos realmente que Jesus Cristo é Filho de Deus ou não? João 20:27, então diz Tomé: ponha seu dedo aqui, Jesus falando para Tomé, e veja minhas mãos. Ponha sua mão nas marcas em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Então Jesus nos convida a crer, nos convida a confiar, nos chama a ter uma percepção de fé autêntica. Não podemos ter dúvida que Jesus Cristo é Filho de Deus. Vocês que estão aqui, você que está nos assistindo, você tem dúvida que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Ele veio para nos resgatar? Como é que eu declaro dúvida? Quando eu nego a Jesus. Quando eu não cumpro aquilo que Ele pediu para mim cumprir. Quando eu não dou atenção à sua voz. Quando eu me enveredo pelo meu egocentrismo, pelo meu eu, a eulatria domina. Isso aí, você está mostrando uma percepção de fé fraca, que nega o próprio Jesus. Nós observamos que Jesus não andava em meio de contendas.
Aonde Jesus chegava, ele era o pacificador. Ele demonstrava mansidão, ele vivia isso. Dentro dele fluía paz. E ele, quando habita na vida de um cristão, a vida desse cristão também tem que transmitir paz para aqueles que estão ao seu redor e para aqueles que ele ouve, que ele vê passando. Qual é a sua percepção de fé? João 20, 28, Tomé disse: meu Senhor e meu Deus, disse Tomé depois que tocou nas mãos de Jesus. 20, 29 diz assim: então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que crêem sem me ver. Olha só, né? Somos mais felizes do que Tomé, porque viu e tocou, porque cremos pela fé. E como alcançamos a fé? A fé só é possível através da revelação divina. Essa revelação é alcançada por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que crê sem me ver. Ele está falando de quê? Daqueles que têm fé. Hebreus 11, primeiro diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Nós esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas não vemos. Então a fé faz com que a gente crê nessa realidade sem duvidar. Então pela fé é aonde nós alcançamos essa salvação. Então essa fé, ela só é possível, José Carlos, através da revelação divina, que é por meio da palavra e do Espírito de Deus. Se não fosse o Espírito de Deus que tivesse me alcançado, te alcançado através da palavra, nós não estaríamos aqui, porque não é por vontade própria, mas é por decisão de Deus. Efésios 2 diz: ei, a salvação, irmão Martinho, não é por obra, para que ninguém se glorie. Ela vem de mim, partiu de mim, para a minha glória, para o meu louvor, porque é por Ele, para Ele, por tudo é dEle. Então entenda uma coisa: se você hoje consegue abrir a sua boca para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para dizer que Ele é grande e que Ele é Senhor, exalte e glorifique, se alegre, porque Deus, Ele te escolheu, porque Jesus, Ele te comprou, porque o Espírito Santo te selou. É uma ação da Trindade na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Que coisa linda, irmãos. Deus está aqui no nosso meio. Isso se chama Bíblia, né, irmão Martinho? Né? Bíblia. Quem dizer hoje que não escutou o versículo bíblico, está mentindo, né? Para mim não ficar abrindo a Bíblia o tempo todo, eu fiz aqui uma impressão dos textos já, tudo certinho para a gente construir e ganhar tempo, não é assim, meu líder? Né? Para a glória de Deus. Então vamos lá. Nós alcançamos a fé por meio da revelação divina. Olha o que o texto diz, João 5,39. Examinai as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus revela a Deus. Como é que você quer ter um conhecimento de Deus se você não lê Bíblia? Não tem como. Para conhecer Jesus é preciso de Bíblia, ler. Medita nessa palavra dia e noite, para que te vá bem. Quer vencer? Bíblia. Quer se encher do Espírito? Bíblia. Sem Bíblia, lata seca, vazio, destituído da glória de Deus. Lucas 24, 44, olha só. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhe falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Ele está dizendo que o Antigo Testamento. Então, enquanto eu estava aqui com vocês, eu sou o cumprimento de quê? Do Antigo Testamento.
Deixou de ser sombras e tipo para ser realidade. João 5,36 diz assim: mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O Pai, meu Deus, me deu essas obras para concluir, e elas provam que Ele me enviou. Olha aí, né? O próprio Jesus falando. E Romanos 1,4 diz assim: quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que Ele era Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 2:3 diz assim: por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Olha só que coisa linda, né? Então jamais eu e você podemos testemunhar de Jesus se não for através do Espírito Santo de Deus. Deu para entender ou não? Se você não consegue testemunhar com a sua vida, se você não consegue testemunhar com as palavras, se você não consegue testemunhar Jesus em sua família, onde você mora, é porque o Espírito Santo de Deus não habita em vós. O texto é bem claro. Por isso quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Ninguém vai amaldiçoar Jesus, a não ser que ele não fale pelo Espírito de Deus. Por isso que nós vemos os escândalos. Você observou aí as pessoas brincando com Jesus, fazendo escárnio de Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus não habita naquelas pessoas. Está aqui o texto. Se ele quiser me discriminar, me discrimine, José Carlos. Mas você leia na sua Bíblia aí 1 Coríntios 12:3. Aquele que amaldiçoa Jesus, o Espírito de Deus não está nele. E você não se preocupe com esses escândalos. Testemunhe de Jesus, mostre Jesus na sua vida, porque Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Glória a Deus. Santo, maravilhoso. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor. Você consegue dizer aí que Jesus Cristo é Senhor? Você consegue dizer que Jesus Cristo é Senhor? Você pode falar aqui comigo hoje que Jesus Cristo é Senhor? Você só consegue falar que Jesus Cristo é o Senhor se for pelo Espírito Santo de Deus. E quando você diz que Jesus é Senhor, que Ele é Filho de Deus, que Ele é o Kyrios, né? Não é o Senhor hoje prostituído da nossa nação, não, do mundo inteiro não, mas o Senhor do primeiro século, Kyrios, que tem o poder de dar e de tirar a sua própria vida. O Kyrios que a Bíblia fala é aquele que é o dominador, que Ele é o soberano, que Ele é o todo-poderoso, Deus verdadeiro. Sim, é esse aqui que eu só posso falar se for através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus em primeiro lugar, por quê? Qual é o sentido? Porque Ele foi escolhido por Deus Pai. Deus escolheu que Jesus Cristo ia ser o seu Filho aqui, que Ele ia morrer por nós, né? Em Lucas 9:35 diz assim: então a voz que vinha da nuvem disse: esse é o meu Filho, meu escolhido, ouçam-no. Olha o que o próprio Deus disse: esse é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Deus deu a ordem: esse é meu, que eu escolhi, que eu enviei para cá, agora vocês devem ouvi-lo. O eleito de Deus, o chamado, Jesus Cristo foi o eleito e o chamado, para quê? Para cumprir os seus propósitos. E qual era o propósito de Jesus, de Deus para nós? Nos resgatar, nos salvar. Em segundo lugar, o fato de ser único filho do Pai. Isso aqui é tremendo. Não existe outro filho de Deus, só existe Jesus como filho, único filho. Que às vezes o camarada vai dizer que lá no céu tem mais. Não, lá no céu só é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
uma trindade que é uma triunidade. É um só Deus que ele se expressa através de 3 pessoas, né? Então vamos lá. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Qual o significado de Filho de Deus? Porque ele foi escolhido de Deus Pai. Segundo, porque ele é Filho único do Pai. Então Cristo é o Filho pré-existente de Deus, igual ao Pai. Distinto do Pai, Cristo era e será o Filho de Deus para sempre. Então, entenda aí, quando ele diz o único Filho do Pai, ele está mostrando a pré-existência de Deus também, a sua divindade. Terceiro lugar do significado do Filho de Deus, é o fato de ser Deus. Olha só, João 1:1, Marcos 2:5-7. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. O que ele está dizendo, isso é blasfema. Somente Deus pode perdoar pecado. Então você vai observar aqui um testemunho, né? Que o próprio Jesus, ele é Deus. Porque ninguém podia perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Deus encarnado, o Verbo encarnado, Jesus, que é o próprio Deus, ele tem o poder de perdoar pecados. Mateus 14:33 diz assim: então os outros discípulos adoraram e exclamaram: de fato o Senhor é Filho de Deus. Jesus fez o que nenhum homem podia fazer e também aceitou uma adoração que só Deus tem o direito de receber. Então você vai ver aí que só Deus, ele pode, né, aceitar a adoração. E nós observamos aí Jesus recebendo a adoração. Então, João 10:30 diz assim: o Pai e eu somos um. Falando de unidade. Como é que ele vai poder ser um com o Pai se ele é inferior ao Pai? Não, eu e o Pai somos um porque ele é Deus igual ao Pai. João 20:28, meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Próprio Tomé testemunhou que Jesus Cristo era Senhor e Deus. Romanos 9:5, o povo de Israel vê os patriarcas e o próprio Cristo, quando a sua natureza era israelita. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Então você vai observar o apóstolo Paulo aí também testemunhando que Jesus Cristo, ele é Deus. Então, qual é a importância de Jesus Cristo ser o Filho de Deus? Então, a importância é que Jesus é a revelação da natureza de Deus. Ele é a própria apresentação de Deus em sua encarnação. Porque quem vê Jesus, vê o Pai, né? Então, veja aí, para a gente adiantar, né? Então, qual é a natureza de Deus? Em Cristo Jesus. Deus é manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Em seu caráter, em sua santidade, em seu amor e verdade. Então, toda a natureza que existe em Deus Pai, existe em Deus Filho. Então, como é Deus? João 14:8-9, Felipe disse: Senhor, mostra-me o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com você todo esse tempo, e você ainda não sabe que eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Olha só que coisa tremenda. Então, Jesus é a revelação da natureza de Deus. O próprio Jesus é o próprio Deus. E quem vê Jesus, vê o próprio Pai. Vê Deus. Que coisa linda. Então, qual é a vontade de Deus? A resposta está nas palavras e atos de Jesus. Então, qual é a outra segunda importância? Torna possível a redenção. Veja aí o que ele diz em Gálatas 4:4-5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Então, é em Cristo Jesus que nós podemos ser filho de Deus. Em nenhum outro, José Carlos,
em sangue de bode, de cordeiro, de ave, de qualquer um sacrifício, nenhum podia nos fazer filhos de Deus. Mas em Cristo Jesus, como testemunha Paulo, escrevendo aos Gálatas 4 e 5, ele nos dá condições de nos tornar filho de Deus, sermos salvos para a glória de Deus. E o terceiro, para encerrar, pela fé no Filho de Deus, há salvação. O que ele diz, que diz para nós? Que só em Cristo, a nossa fé executada nele, nós poderemos ser salvos. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4:15. Romanos 10:9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então vamos lá. Pela fé no Filho de Deus, há salvação. Como eu posso ser salvo, irmão Erasmo? Declarando com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que Ele é Senhor da sua vida. Então, a partir do momento que você declara para o mundo e para você mesmo que Ele é Senhor, João 3,16, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, você precisa crer para não perecer, para não ir para o inferno, mas para que você tenha a vida eterna. Então, para encerrarmos, irmão, por causa do tempo, então, pela fé em Cristo, como Filho de Deus, há salvação eterna. Então, fica por aqui o nosso texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Deus e através dele temos a salvação. Amém. Tudo isso que ele se manifestou só com uma finalidade só. Quando ele leu 1:1 de João, diz que 1:14 de João, e ele se fez carne. Missão principal de Jesus: assumir a nossa culpa. Se transformou em homem para falar conosco face a face e levar sobre ele toda a nossa culpa, e ali na cruz se oferecer a Deus Pai como sacrifício, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse no capítulo 1, versículo 29, lá na Páscoa era o Cordeiro dos homens. Era interessante que cada família pegava o seu cordeiro e levava para o sacerdote, aquele cordeiro puro, macho de 1 ano, limpo, sem nenhum defeito. Ele apresentava ao sacerdote, para o sacerdote oferecesse aquele sacrifício de um animal e Deus passar por cima e perdoar o pecado deles. Mas Jesus não era o cordeiro dos homens, Jesus era o cordeiro de Deus. O dos homens cobria o pecado, o cordeiro de Deus tirava o pecado do homem. Que coisa maravilhosa. Então, que o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, que é Senhor da nossa vida, Senhor da sua vida, seja o motivo da nossa existência, da nossa alegria, da nossa vida. Nós queremos agradecer a Deus, desde já, agradecendo a irmã Irani, que veio cooperar conosco ali, lá do Jardim Aeroporto, também nosso presbítero Erasmo e demais irmãos aqui presentes. Eu quero convidar o irmão Ivanildo, nosso secretário, estará orando. Temos ainda 13 minutos. Ele vai dar um aviso rapidamente, e aí estará orando e nós estaremos impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Saúdo todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Só reforçando o aviso, domingo, Santa Ceia aqui em nossa congregação, começando às 14 horas, terminando às 17 horas. E logo após, às 18 horas, estaremos dando início ao trabalho de missões. À noite, culto de missões. Vamos orar em nome de Jesus. Convido a todos para ficarmos de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que foi realizado aqui nesta noite, meu Deus,
tudo foi feito para a honra e para a glória do teu santo e precioso nome. Deus, nos despede em paz para os nossos lares, nos livrando de todo mal, nos protegendo de todo o laço do inimigo, meu Deus. É assim que nós te oramos, meu Pai. Nos dê uma noite de vitória, uma noite de um bom sono reparador, meu Deus, e um amanhecer de vitória. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, e todos digam... Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todos sempre. Todo diz amém. A paz do Senhor, uma boa noite e até domingo em nome de Jesus.